Boa noite, colegas. Hoje Tânia nos vai apresentar o capítulo 6 de Encorpo, Ancor, mais ainda. É um capítulo bem difícil de elaborar plenamente. Eu li ele várias vezes, incluso uma delas assistindo ao curso que há muitos anos oferece Sônia Vicente, e devo dizer que muitas incógnitas permanecem. No fundo, pienso, y Carter pensamos que lo que afirma Lacan es que las mujeres tienen un gozo que no es un gozo fálico, trátase de otro gozo. Esto trae otros problemas. En el Congreso de la Sexualidad Femenina fala de drenaje del gozo femenino al gozo fálico. ¿Cómo es eso? Es un tema que trabajamos cuando trabajamos su cuerpo, el grupo de Bahía que coordinó Fátima, que eu estava, trabalhamos este tema da drenagem como pergunta. Miller, en el curso del 2011, el último del inédito, que Tania va a comentar, va a trabajar, circunscribió o propio gozo femenino en relación al gozo masculino. Y después vio que no se trata de gozo femenino, es un gozo puro, un gozo sin significante, escrito en escritura borromeana. Es un gozo sin adjetivos. Miller dice un gozo reducido a un acontecimiento del cuerpo. Vamos a oír a Tania y después a presentarán sus contribuciones, Janaína Zucato y Kessia Ramos. Tânia. Pronto, obrigado, Bernardino. Então, boa noite, né, colegas. De fato, a aula é, como dizem os adolescentes, punk. É muito, né, assim, é muito densa, existem vários vieses possíveis de se tomar, e nas nossas discussões no cartel, que é o cartel D, que eu, então, apresento a vocês, constituído por Analícia Calmon. Começando agora, Tânia? Começando agora? Oi? Está começando agora? Tá, está começando agora. Posso começar? Então, Analícia Calmon, Bernardino, Fátima Sarmento, Sônia Vicente e eu própria, que estou como mais um desse cartel. E nas nossas reuniões de cartel, a gente decidiu que não faríamos uma aula da aula, né? Mas que levantaríamos pontos e que vocês se sintam como se estivessem numa reunião do cartel a céu aberto. Isso quer dizer que, a qualquer momento, qualquer um dos participantes... Me ouvem bem? Estão ouvindo bem? Sim, Tânia. Tá. Então, qualquer um dos participantes pode pedir a palavra, uma vez que cada um tem o seu tema de interesse, né, um tema de pesquisa maior, né? Bom, então, eu intitulei algumas notas para a apresentação do cartel D. Nota 1, ou ponto 1. Ainda Aristóteles. Vocês lembram que na última excelente aula que a Ana Estela nos trouxe, com a participação de Júlia Solano, foi tratada a questão da outra satisfação. Então, eu começo minha participação, né, dizendo assim, ainda, encore, Aristóteles. Lacan retorna a Aristóteles ainda tratando da outra satisfação, aquela da fala e do falo, mas agora para fazer a diferença entre o justo e a justeza. Eu estou exatamente na página 87 do livro, Seminário 20. O conceito de justiça em Aristóteles implica um justo meio entre o excesso e a falta. Implica uma justiça distributiva, o todo, que se oporia à ideia de falha,
Veja, na nossa tradução aqui, eu ainda comentava outro dia com Sônia que o Seminário 20 foi o primeiro que Lacan permitiu, né, a publicação e traduzido em português. Então, vocês verão que rater foi traduzido por rata. Eu traduziria mais por ratear, que é um termo, um verbo que em português também quer dizer falhar. Então, por isso que eu optei aqui em dizer que o todo que se oporia à ideia de falha. Ratei. Cito Lacan. Este justo, este justamente, é um totalmente justo, um justo totalmente realizado, o que nos dá o inverso da rata. Aqui eu mantive a tradução. Aquilo que se realiza de modo totalmente justo. Vemos já aí justificado o que Aristóteles traz da noção de justiça como justo meio. Fim de citação. Olhem quantos totalmente, total, né, Lacan faz questão de enfatizar nessa passagem. Deste modo, a justiça não serve para tratar o que se passa entre homens e mulheres. Ali, o que se vê é justeza, termo que aponta ao que é da ordem, da estrutura, que é distinta entre homens e mulheres. Homens e mulheres não têm a mesma estrutura. Se nos mantivéssemos no campo da justiça, tal como Aristóteles nos traz, o gozo fálico teria que ser dividido igualitariamente entre homens e mulheres, velando assim o que rateia neste encontro. É ainda a partir de Aristóteles e nossa dificuldade em não compreendê-lo tão rapidamente que Lacan introduz suas inquietações com o que se ler. Lacan nos diz: ler não nos obriga de modo algum a compreender. É preciso ler primeiro. Trata-se, aqui eu faço uma conexão com o texto de Millet, o Ler o Sintoma. Trata-se do que Millet nos diz em Ler o Sintoma. Cito Millet. Que o bem dizer na psicanálise não é nada sem o saber ler. Que o bem dizer próprio à psicanálise se funda sobre o saber ler. Então, para que se saiba ler, é preciso manter uma distância entre a palavra e o sentido que ela veicula, apontando para a materialidade da escrita, quer dizer, cito Millet, a letra enquanto que ela produz acontecimento de gozo que determina a formação dos sintomas. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente por que eu fui a ler o sintoma mais uma vez, lembrando que a Analícia, quando já trabalhou o capítulo, acho que é a função do escrito, não é isso, Ana? O capítulo que você trabalhou. Ela trabalhou também ler o sintoma. Capítulo 3. Isso. E isso é interessante. Licença, e foi Bernardino que inseriu o ler o sintoma. Ótimo. Isso é importante porque vai dando a vocês que estão nos ouvindo, ao nosso cartel e aos demais, a ideia de que Lacan tem um fio, né? E nós discutimos no cartel que não só nessa aula, mas em todo, né, o curso, o seminário, é de amor que ele está falando. Então, a chave de leitura maior é o amor. Nessa aula, não sem o ódio, veremos já já. Bom, dando sequência, advém daí a interpretação como saber ler, que visa reduzir o sintoma ao encontro material de um significante com o corpo. Ponto 2.
Qual a condição para se saber ler? Isso é o que está na sequência da aula, na página 88, 89 e as seguintes. Então, nesta aula, Lacan parte da apresentação de um livro, Le titre de la lettre, o título da letra, no qual os autores Jean-Luc Nancy e Philippe Labarthe, denominados por ele como moços de recados, subalternos ou bagrinhos, que o leem bem, o estudam bem, mas o entendem mal. Comenta Carmen Tábuas em seu livro El amor a un. Lacan os traz como leitores aplicados, como não há em sua audição. Quer dizer, não há entre aqueles que o acompanham. Pois o leem a Lacan com ódio e dessuposição de saber. Por isso eu fui para ler o sintoma. O leem sem idealizações amorosas. Cito Lacan, posso dizer, de certo modo, que, se se trata de ler, eu não fui jamais tão bem lido com tanto amor assim. E prossegue, afirmando que tal amor vem acompanhado de sua contraparte habitual, o ódio. Estamos aí no item ler, amar, odiar. Apesar do destaque dado ao ódio, nos pareceu, ao cartel, que a chave de leitura deste capítulo é a dimensão do amor, interrogando a via do A1, para trabalhar a questão da inexistência da relação sexual entre os seres falantes e o que vem em sua suplência. Em relação a esse ponto, eu queria fazer um rápido comentário sobre a ideia do amor cortês, porque, como eu disse a vocês, é um capítulo rico demais. Não dá para a gente abordar tudo. Mas o amor cortês é trazido nesse capítulo como suplência ao não há relação sexual. Bom, Freud, ao perceber a impossibilidade de se fazer um em Eros, faz aparecer um outro fator, Thanatos, que faça obstáculo ao que há de universal em Eros. A partir de Lacan e sua definição do inconsciente estruturado como linguagem, vamos lembrar que depois ele vai colocar estruturado como la langue, mas um pouco mais à frente, esse um tem que ser interrogado a partir da língua. Ao se tomar o A1 como sozinho, se alcança o nervo da questão, nos diz Lacan, qual seja o amor, mas não mais como narcísico, mas como real. O real, amor real como aquele que aponta ao gozo. Ao lembrar a experiência analítica e seu suporte à transferência, Lacan dirá que, se do lado do amor está a suposição do saber, do lado do ódio está a sua dessuposição e, portanto, a boa leitura. Então, estamos aí localizando um dos efeitos da dessuposição de saber, a boa leitura, porque a dessuposição de saber implica uma desidealização, um afastamento, né? Que é o que esses autores fizeram nesse livro, que Lacan comenta ele ao longo de todo o capítulo. Tânia, Oi. Você disse que podia interromper. Eu só queria Deve. que você repetisse aquele pontozinho que você falou do amor real, por favor. Eu disse, ao se tomar o A1 como um sozinho, né, que não encadeia, se alcança o nervo da questão.
qual seja o amor não mais como narcísico, mas como real. Né? E aí eu completo, o amor real, no meu entendimento, é aquele que aponta, que visa um cerceamento do gozo. Né? Mais além do sentido, digamos assim. Ao lembrar, qualquer um que queira falar, Sônia, Varon, analista, levanta a mãozinha que eu vou estar sempre olhando. Ao lembrar a experiência analítica e seu suporte à transferência, Lacan dirá que, repetindo, se do lado do amor está a suposição do saber, do lado do ódio está a sua dessuposição e, portanto, a boa leitura. É do lugar de uma certa exclusão, de extimidade a outros discursos, que o analista se situa e de onde poderá ler o sintoma em sua dimensão de acontecimento de corpo. O que nos é oferecido a ler, pelo que da linguagem existe, isto é, o que vem a se tramar como efeito de sua erosão, foi assim que defini a escrita, não pode ser ignorado. Isso está no texto da aula, na página 92, para quem quiser ir acompanhando. Há, portanto, escritas nas quais podemos ler tramas que não obturam o furo, cavado pela erosão, mas o expõe. Eu gostei muito dessa passagem que eu encontrei no texto de uma colega nossa de Minas, que se chama Fernanda Costa, porque foi um caminho que eu comecei a tomar para entender a erosão da escrita. Então, vou repetir. Há, portanto, escritas nas quais podemos ler tramas que não obturam furo, cavados pela erosão, mas o expõem. Estariam aí inscritas os escritos místicos? Interroga-se Fernanda Costa em seu texto intitulado Lacan com Santa Teresa. Nós vamos ter daqui a pouco o belo texto que Kézia preparou para a gente, falando sobre Santa Teresa. Esse texto é um texto que está publicado na revista Coringa. Eu posso passar, é Lacan com Santa Teresa. E a autora é Fernanda Costa. É uma bonita pesquisa. Ponto 3. Discurso filosófico e amor de Deus. Eu não me deterei neste tópico, mas trata-se da passagem na qual Lacan aponta que os autores do referido livro o acusam de criar uma ontologia. Isso aqui é interessante porque lá na frente, quando eu optei em traduzir o termo francês, que foi traduzido por Bagrinhos, e eu traduzi também por... Deixa eu achar aqui para falar para vocês. Como se fosse pombo correio, né? Que leva recados aqui. Moços de recados. É porque Lacan vai nos dizer de que esses moços, eles estavam ali como se estivessem levando recados, assim eu entendi, dos materialistas, né? Ao acusarem Lacan, que Lacan estava criando uma ontologia do ser, né? E para os materialistas, só vale, do pouco que eu consegui entender, né, só vale aquilo que tem matéria, né? E Lacan vai se defender dizendo que o ser que interessa a ele é o ser de significância. Vou terminar essa parte, talvez Sônia queira nos ajudar, se não agora, depois. Então, retomando, eu não me deterei neste tópico, mas trata-se da passagem na qual Lacan aponta que os autores do referido livro o acusam
o acusavam de criar uma ontologia. Lacan situa, em oposição ao ser da tradição filosófica, a ideia que somos joguetes do gozo. Estão dadas aí as coordenadas para a introdução da noção de ser da significância. O ser, cito Lacan, se querem a qualquer preço que eu me sirva deste termo, o ser que eu oponho a isso é o ser da significância. Ser que tem sua razão no gozo do corpo. Neste tópico, me interesso também em abordar o título da aula escolhido por Millet, que nos põe entre Deus e a mulher barrada, a partir da inexistência de Deus. Na página 120, na aula 7, eu agradeço a Sônia essa indicação, Lacan nos responde a tal inexistência a partir do par amor-ódio. Se Deus não conhece o ódio, então ele não é, pois também não ama. Cito Lacan. Infelizmente, isto não cola, porque não conhecer de modo algum o ódio é não conhecer de modo algum o amor também. De sorte que poderíamos dizer que quanto mais o homem se possa prestar para a mulher à confusão com Deus, quer dizer, aquilo de que ela goza, menos ele odeia e menos ele é. E uma vez que, depois de tudo, não há amor sem ódio, menos ele ama. É uma passagem complexa, né? Está na página 120, né? Mas que põe Deus, né, em conexão com a mulher barrada. Item 4. Eu denominei Lacan e os místicos, e está em diálogo direto com as duas colegas que vão nos falar sobre San Juan de la Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Podemos afirmar que até a lição 6, Lacan vem desenvolvendo todo um raciocínio que visa apontar a um gozo, como Bernardino nos trouxe, que vai mais além do falo, de modo suplementar e não complementar. Um gozo que aponte, aqui cito Bassols, em seu livro O Feminino entre o Centro e a Ausência. Um gozo que aponte a alteridade do gozo não fálico que o feminino presentifica, mais além da simbolização do falo e sua lógica métrica. Para tratar deste gozo, no ponto 3 da aula, Lacan anuncia que é de mulheres que ele quer falar, mas antes relembra que, para o homem, a menos que haja castração, quer dizer, alguma coisa que diga não à função fálica, não há nenhuma chance que ele goze do corpo da mulher, ou dito de outro modo, de que ele faça o amor. Página 97. O que não impede que ele possa desejar a mulher e lhe fazer todo tipo de coisas que parecem com amor. Lacan continua salientando que, ao imaginar que aborda a mulher, o homem não vai além de abordar a causa de seu desejo, designada por Lacan como objeto A. É a ideia da perversão polimorfa, que está também em um dos subtópicos do capítulo da aula. Aí está o ato de amor enquanto poesia, no sentido do ato de amor que não encobre o furo. Do lado mulher, além de só poder ser escrita sob os auspícios de uma barra, ela é, em sua essência, não toda. Não toda submetida ao gozo fálico. E, cito Lacan, por ser não toda, ela tem, em relação
ao que designa de gozo a função fálica, um gozo suplementar. Um gozo do corpo que é para além do falo. Um gozo dela. Desse ela que não existe e não significa nada. Há um gozo dela sobre o qual talvez ela mesma não saiba nada, a não ser que o experimenta. Isto ela sabe. Ela sabe disso, certamente, quando isso acontece. Isso não acontece a elas todas. Página 100. Disso ela não fala nada, não solta uma só palavra, nos disse Lacan. Eu queria dizer duas coisas a vocês. Por isso que não é um texto pronto. Isso me ocorreu agora à noite. Eu sugiro que vocês leiam o verbete que está aqui no Silicete, né? A mulher não existe. É um verbete que se chama O Silêncio da Mulher, Parrada, onde Margarita Álvares vai nos trazer uma ligação entre o objeto voz e o gozo feminino. Vou ler o último parágrafo do textinho dela, que é pequeno. O gozo feminino, gozo do corpo, constitui o princípio do regime geral do gozo como tal, como Varon já citou e como sublinha Millet. E Lacan assinala uma equivalência entre delimitar o gozo e fazê-lo chiar, o que faz presente o gozo na voz, ao mesmo tempo que convoca uma dimensão que não é a da palavra, mas a da letra. Então, ainda nessa citação, né, eu vou ler a passagem que está no Sério 1, que é uma leitura mais atualizada, né, como Varon já disse também, dessa ideia de um gozo não todo submetido ao falo. E que quando a gente usa a palavra feminino, a gente discutiu isso no último congresso, se presta a todo tipo de confusão, né? Entre feminino, mulheres, né? Mesmo que Lacan tenha tido cuidado, e vocês verão já já, de dizer que esse gozo não é privilégio das mulheres, né? Esse gozo feminino. Então, Millet nos diz, o que entendemos quando retomamos a expressão gozo feminino, senão que seu regime é profundamente distinto do gozo do macho. Portanto, trata-se de um binarismo. A mulher terá o gozo feminino, o homem terá o gozo masculino. Nós, então, os comparamos, os distinguimos comparando-os para uma, para o outro. Pois bem, justamente não é assim. Por certo que, no primeiro tempo, Lacan circunscreveu o próprio do gozo feminino em relação ao gozo masculino, tal como estamos vendo no Seminário 20. Ele o fez na sequência de seus seminários, 18, 19, 20, e em seu escrito intitulado O Aturdito. Há, porém, um segundo tempo. Ele não parou ali. O que ele entreviu pelo viés do gozo feminino, ele o generalizou até fazer dele o regime do gozo como tal. Pelo viés do gozo feminino, digamos que Lacan percebeu o que era o regime do gozo como tal. Tem uma questão com a tradução aqui, talvez depois possamos discutir isso. Percebeu que, até então, na psicanálise, sempre se havia pensado o regime do gozo a partir do lado viril. Assim, o que abre seu último ensino é o gozo feminino concebido como princípio do gozo, do regime do gozo como tal. O que significa aqui esse como tal? Esta é uma cláusula abundante em Lacan
e nos lacanianos, distribuída de maneira a não ser sempre com maior rigor. Mas aqui, o gozo como tal quer dizer alguma coisa inteiramente precisa. O gozo como tal não edipiano. É o gozo concebido como subtraído de, fora da maquinaria do Édipo. É o gozo reduzido ao acontecimento de corpo. Millet, em seu curso de 4 de março de 2011. E isso é interessante, porque estamos no momento discutindo, né, a questão do final de análise, do passe na nossa comunidade, e um dos argumentos e das perguntas é possível o acontecimento de corpo mais de uma vez, né, para se chegar ao final de análise, ou é uma experiência única? Retomo aqui, neste ponto, o interesse de Lacan pelos místicas e suas experiências, como mais um meio para abordar a outra modalidade do gozo que estamos tratando, o gozo além do falo. É como pontezinha para o entendimento do gozo, não todo fálico, que Lacan fala dos místicos, trazidos como pessoas sérias, que em suas jaculações místicas falam de um gozo que experimentam, mas do qual nada sabem dizer. Ali comparece, eu não sei exatamente pronunciar esse nome, mas vou arriscar como sei. Radewitsch, não sei se eu... Mas também San Juan de la Cruz, assinalando que também homens podem estar do lado não todo. Tais jaculações não são lorotas ou falação, mas algo que Lacan considera como os seus escritos, testemunhos de poesia, entendendo poesia tal como Lacan descreve no Seminário 3. Cito Lacan: a poesia, toda vez que um escrito nos introduz num mundo diferente do nosso e, ao nos dar a presença de um ser, de uma certa relação fundamental, faz com que ela se torne também nossa. A poesia faz que não possamos duvidar da autenticidade da experiência de San Juan de la Cruz. Já já Janaína nos falará disso. Para Baruzzi, que é um estudioso de Santa Teresa d'Ávila, segundo Fernanda Costa, o místico se faz conhecer a partir da poesia, que em termos lacanianos engendra o gozo. A conclusão da aula, Lacan a faz por uma via interrogativa. Esse gozo outro não nos colocaria na via da existência? Pergunto eu, congruência do lugar do analista com o feminino? A face Deus pode ser suportada pelo feminino? Deus é uma mulher? Bom, isso foram os pontos que eu trouxe para conversar com vocês. Teria muito mais, mas não dá nem para eu fazer e nem para vocês acompanharem. Varão é isso. Tânia, você está Sim. trabalhando no seminário de que capítulo? Capítulo Você pegou 6, vários aula textos? 6 do seminário 20. Aula 6 do Tá. seminário 20, dialogando com alguns outros textos. Varão, você está com o seu microfone fechado. Ele parece que parou, Sônia, caiu, alguma coisa assim, não? Não. Agora. Agora. Qué suerte, porque na verdade lo que vamos a pasar ahora es a leitura dos
dos textos de Janaína y de Kesia, ¿no es cierto? Isso. Então, Janaína, que está en primer lugar para leitura anunciada, puede leer su texto. Boa noite, me escutam bem? Sim. Com muita alegria que eu estou pela primeira vez participando, né, de uma experiência, apresentando alguma coisa para os colegas da escola, né? Eu quero agradecer a diretoria da Seção Bahia, Marcela Ampela, pelo convite que me foi feito e dizer, em primeiro lugar, que esse capítulo do livro Mais Ainda é um capítulo muito enigmático, portanto, quase difícil de se dizer, tal qual o gozo místico, né? Mas eu fui mais pela pesquisa, pelo viés da pesquisa de São Juan da Cruz e tenho algo para apresentar, algo que foi possível até então. Klaus está aqui, que eu tinha pedido para ele colocar um vídeo antes. Estou aqui na conta da escola. É para colocar Tá bem, agora? Klaus. Você pode colocar, por favor? Tá valendo? Ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Eu posso tentar passar. Klaus? Per me, soltanto per me, al di là del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me. Eu pedi a Klaus para suspender, eu vou tentar passar por aqui, porque é tão bonito, tão importante para falar do que eu vou falar. Só um minutinho. Jana, o áudio não está sendo compartilhado, pelo menos para mim. Acho que é isso. Está compartilhando agora o áudio? Não? Não. Tá sem áudio, Jana. Sigue sin audio. Eu ainda verifica aquele botãozinho que eu falei. Vou verificar. Cancele a transmissão da sua tela e envie novamente. Quando for enviar, você clica naquele botão.
Como é que sai aqui? Eu não vou passar não, gente. Acho que já tomou tempo demais. É um vídeo lindíssimo daquele filme italiano, Candelabro Italiano, em que o cantor, né, ele fala, a música toda fala de um al di là. Al di là em italiano quer dizer um além, né? E que ele não encontra palavra para falar disso, e que é um infinito, e que está além das estrelas, portanto, um indizível para além, em um além, né? E que ele não consegue dizer. Eu achei que ilustrava muito bem o assunto que estamos tratando, que é o gozo feminino. Jana, só te dizer que todos os velhos sabemos cantar a música. Está bem que não tem só velhos aqui, mas... Com certeza, Marcela. Com certeza. Isso, só queria dar a ela essa informação. Ai, mas é uma experiência tão boa ver sabe, dá uma experiência que ajuda, né, nossa. Mas, enfim, eu intitulei meu texto Al di lá, né, além. E começo aqui com a citação de São João da Cruz. Nesta noite espiritual, por haver dela muito pouca linguagem, falada ou escrita, é muito raro quem a declare por experiência. Ele fala isso na obra A Noite Escura da Alma. A poesia mística de São João nasce no século XVI, em uma Espanha mergulhada num contexto religioso turbulento, envolvido em disputas entre o recente protestantismo, as dissensões dentro da própria Igreja Católica e a Inquisição. Ele nasce em Fontivero e é o terceiro filho de um casal feito de uma camponesa pobre com um mercador de seda de uma família abastada, que, no entanto, é deserdado após o matrimônio. Aos 7 anos, por ocasião da perda de seu pai, da morte dele, somada à miséria em que sua família se encontrava, se muda constantemente de cidade com sua mãe, que peregrinava em busca de trabalho e comida. A dificuldade vivida por sua família culminou na morte de seu irmão mais velho por inanição. Não obstante essas dificuldades, ele transforma suas agruras em uma belíssima obra de arte através da sua literatura mística e poética. É alfabetizado em uma instituição religiosa para órfãos, depois estuda no Colégio dos Jesuítas, onde aprende latim e humanidades. Cursa teologia e filosofia na Universidade de Salamanca e, aos 21 anos, decide-se pela vida religiosa. A convite de Santa Teresa d'Ávila, participa da Reforma Carmelitana, cujo objetivo era realizar um retorno às regras originais desta ordem. São elas uma vida simples e concentrada na missão da escalada ao Monte Carmelo, que simbolicamente representa a subida da consciência humana para formar uma unidade com Deus. A divisão entre a ordem das carmelitas tradicionais e a descalças, que é a que ele funda com Santa Teresa, gerou turbulentos conflitos e culminou na prisão de São João de la Cruz. Ele é trancafiado durante 9 meses em uma cela exígua, em condições precárias, mas é ali que ele inicia as suas criações poéticas. Dentre elas, o Cântico Espiritual e A Noite Escura da Alma. Esta última tem como tema a marcha da alma em direção a Deus através do atravessamento da noite escura, que denota as dificuldades internas do próprio marchador. O sobrenome da cruz foi inspirado na identificação à vida, paixão e morte de Cristo e traduz o total desapego interior, um esvaziamento da vontade própria em direção ao encontro com o divino. Ao escapar do cativeiro, dá andamento às suas obras. E hoje conta-se que suas poesias são o ápice da literatura cristã universal por seu talento em expressar sua mística através da poesia centrada
no aspecto da renúncia e da entrega de si ao amor com Deus. A experiência mística tem um modo peculiar de abordar o amor, que se traduz pelo esvaziamento de si e pela resignação à inefabilidade divina desse amor que nenhum dizer logra. Algumas ideias sobre o amor se apresentam de forma reiterativa na obra de São João da Cruz. O despojamento de tudo que prende a alma à terra, liberando-a para ser um canal de expressão divina. Outro tema é a busca do conhecimento, que aí eu trouxe todo o caminho dele, né, de conhecimento, de estudo, mas tudo isso ele diz que todo esse estudo tem uma pergunta muito singular, que é: qual a rota do caminho para Deus? Ele estuda tanto para fazer essa pergunta. Para a união com Deus, né? São João da Cruz busca Deus ali lá com sua obra poética, e Lacan, no Seminário 20, faz referência a Al-Dilá para falar do gozo feminino. Talvez por isso ele tenha se servido da mística de São João em seu capítulo Deus e o gozo da mulher. Nesse seminário, ele cita a mística de São João da Cruz justamente para ilustrar o outro gozo, aquele Al-Dilá do falo, aquele que permite à mulher ser não toda subsumida à castração. O não todo não quer dizer que a mulher não esteja submetida ao registro simbólico, mas que a ela é concedido um acesso a um suplemento de gozo, um a mais. Essas condições lhe permitem transitar por uma experiência sobre a qual ela nada sabe, nem pode dizer. Como Tânia falou, trouxe anteriormente, né, de Lacan. Portanto, um gozo enigmático que denota um vazio impossível de significar. Zona que dá acesso a experiências invisíveis e, por que não, as místicas. Foi a propósito da característica da experiência do gozo feminino, presente na obra de São João da Cruz, que Lacan menciona, mas também se serve dele para esclarecer o fato de que mesmo um homem, no sentido biológico, é passível de experimentar o Al-Dilá do falo, um gozo feminino. Lacan, então, se refere ao gozo místico, aludindo ao gozo feminino, esclarecendo que essa experiência não é exclusiva das mulheres. Tânia também já falou disso antes. Voltando a São João da Cruz, segundo Gorotiza, não sei como é que se pronuncia o nome dele, o título original da obra Cântico Espiritual era Canções da Esposa, mas foi modificado após a morte de São João para abafar que São João da Cruz transmitiu sua experiência do casamento com Deus na posição de uma mulher. Ao ler trechos da obra de São João, é possível perceber que o adimensional do feminino se manifesta. Em Noite Escura da Alma, por exemplo, encontramos testemunhos escritos, preenches de declarações que bordejam a experiência de um gozo inefável. É durante a travessia desse caminho de ascese, ou Noite Escura da Alma, que foi o livro que eu peguei para ler, que ele experimenta algo que não pode ser dito em palavras. Eu tirei alguns exemplos aqui, né? Segue alguns exemplos do esvaziamento de si e do inefável exprimido por ele, experimentado por ele. Tem uma citação agora. No estado de contemplação, quando a alma passa da via discursiva para a outra mais adiantada, Deus é quem nela age diretamente. Outra citação. Deus aqui começa a comunicar-se, não mais por meio do sentido, como fazia até então. Agora, ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos. Uma última citação. Deus põe a alma nesta noite, e assim submete e une ao espírito, obscurecendo o sentido em todo o trabalho do discurso que lhe é, então, impedido. As obras juanistas resplandecem a impossibilidade do discurso que possa nomear o que ele experimenta no encontro com Deus. Não por acaso, a mesma característica é atribuída por Lacan ao gozo feminino. O indizível evidencia, no gozo feminino, a inexistência de um significante capaz de representar a mulher,
o que a põe em uma condição peculiar, a de realizar um trabalho de construção a partir de um vazio, caminho que pode lhe permitir tornar-se outra para si mesmo. Não foi isso que São João realizou com a sua obra? Para concluir, vale salientar que, ao aplicar a lógica modal à tábua da sexuação, Lacan apresenta o gozo feminino como um modo de gozo que qualquer falacê pode ter acesso. Assim, estar situado do lado do não todo não significa prescindir do falo, da mesma forma que os que estão situados do lado todo não estão restritos unicamente à função fálica. São João da Cruz demonstra muito bem como o falacê pode transitar entre os blocos. É isso. Obrigada, gente. Muito bem, Janaína, muito obrigado. Vamos a passar então a palavra a Késia Ramos. Diga o título, não sei exatamente o título de sua apresentação, Késia. É sobre Bernini e Santa Teresa. É certo. Ok. Adelante. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade em participar como colaboradora do Seminário de Formação Permanente da Seção Bahia, onde há pessoas tão queridas que já pude trabalhar conjuntamente. Marcelo Antelo, um obrigado em especial para você por mais esta convocação e a chance de articular a arte e psicanálise. Então, eu começarei por um vídeo que eu fiz especialmente e, posteriormente, lerei o texto. Um minutinho só. I want to be someone else, so I'll explode. Mais pour la devise en question, pour Sainte Thérèse, enfin disons quand même le mot, et puis en plus vous avez qu'à aller regarder dans une certaine église à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite, enfin quoi. Qu'elle jouit, ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoignage essentiel de la mystique, c'est justement dire ça, qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. With a gun and a pack of sandwiches and nothing. 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 Bom, é isso. Vou agora a leitura do texto. Eu vou iniciar o texto falando um trecho de um poema de Santa Teresa que se chama, só desligar aqui, Vivo sem viver em mim. Vou ajeitar aqui, peraí. Pronto. Aludir ao movimento artístico barroco desenvolvido entre o século XVII e meados do século XVIII é adentrar em um dos campos ricos da arte,
por demonstrar, por meio de sua plasticidade estética, o antagonismo humano num período histórico no qual foram formulados novos paradigmas sob a forma de pensar o mundo, o homem e Deus. Este período da história da arte demonstra em sua estética exuberante a materialidade opulenta e as demandas de uma vida espiritual. Na arquitetura, existe uma forma eminentemente social da arte religiosa, onde a austeridade do protestantismo corresponderá ao luxo católico, cujas igrejas se tornarão palácios abertos ao espaço público, ruas, praças, ornamentos, fontes, dão ao edifício da sua razão de ser, ao mesmo tempo que há um convite para entrar e a promessa de encontrar muito mais. Tudo visa renovar o vínculo que unia os homens ao seu Deus. Neste cenário, alguns artistas expoentes tiveram destaque o prodigioso napolitano Gian Lorenzo Bernini, autor de várias obras localizadas em Roma e no Vaticano. Bernini esculpiu uma das mais belas obras da arte barroca, intitulada O Êxtase de Santa Teresa. Ele esculpiu entre 1647 e 1652, localizada na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Traduz em mármore o relato da transverberação da própria Teresa d'Ávila em sua autobiografia. Ela descreve, em seu livro, o momento de revelação, vivido no encontro com aquele que a santa define como um anjo. Sob uma estrutura em forma de raios dourados, Santa Teresa é representada como uma figura feminina desfalecida em um estado entre o prazer e a dor. De pé, ao lado desta mulher, existe um anjo munido de um dardo com a mão esquerda, afasta sua túnica para atingi-la com a flecha. A feição do rosto da santa, com a boca entreaberta, a mão e o pé esquerdo caídos, como um gesto de entrega. Segundo os estudiosos, esta é a representação de uma experiência mística repleta de tensão erótica. À época, a sociedade não sabia como reagir perante a obra carnal. O artista defendeu-se, afirmando que se limitou a representar a descrição de Santa Teresa. A ambiguidade da obra existe até hoje, e a capacidade de interpretar o êxtase como uma experiência física e espiritual foi um dos grandes méritos de Bernini. Bernini foi um dos personagens literários que povoou o Seminário 20 de Lacan. A imagem da escultura do êxtase de Santa Teresa ilustra a capa do seu livro. A partir da observação da escultura da estátua de Santa Teresa, que demonstra seu gozo, Lacan remeteu o seu público à seguinte observação, que foi o áudio que eu trouxe no vídeo. Basta ir a Roma e olhar a estátua de Bernini para perceber imediatamente que ela goza. Não há dúvida sobre isso. E do que ela está gozando, indaga Lacan. Esta questão nos conduz a pensar sobre o barato arrebatador dos místicos com o parceiro Deus. Um gozo estampado no rosto e congelado na pedra esculpida de Santa Teresa, experimentado no corpo, na experiência da vida, êxtase do amor divino. Não é à toa que se diz, abre aspas, isso é uma citação do Lacan, no Seminário 20, não é à toa que se diz que a minha fala faz parte do barroco, de tudo o que se desenrolou dos efeitos do cristianismo, principalmente na arte. E nisto que encontro o barroquismo, com o qual aceito ser vestido. Tudo é exibição de corpo evocando a gozo. O corpo barroco é um corpo maciço, sinestésico, em excesso, é um corpo em êxtase.
corpo vivo, não simbólico, nem especular, mas afetado pelo gozo. O gozo se torna paixão do corpo. Um pouco mais ainda. Lacan aponta uma trilha que nos leva a situar o gozo para além da dimensão fálica. Abre aspas, o gozo feminino se aproxima do gozo como acontecimento de corpo, diferindo do gozo fálico, o que evidencia que na sexualidade feminina há algo que não se inscreve no simbólico, há um irrepresentável. Texto de Analícia Calmon, colega aí da Seção Bahia, na opção lacaniana número 8. Agora um trecho de um poema de Santa Teresa, da autobiografia dela. Vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração, com o dardo algumas vezes atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, e era tão excessiva a sua vida produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Livro da vida dela. Teresa, em seu gozo, descalço, descreve sem manto sagrado a relação do sujeito com o gozo, uma operação pela qual o sujeito se marca e se destaca, se rasura. A pergunta de Lacan em seu capítulo Deus e o gozo da mulher diz: e por que não interpretar uma face do outro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino? A questão nos coloca no cerne da discussão, avançando na teoria freudiana para explicar o gozo feminino a partir daquilo que lhe é característico, e não somente subordinando-a à dialética fálica do ter, situando o gozo feminino em outro lugar, no mais além da lógica fálica. Trata-se da diferença entre dois gozos, o fálico e o gozo a mais, suplementar, específico da parte feminina dos seres falantes, tão presentes nos místicos. Marcelo Antelo, na abertura do Seminário de Formação Permanente da EBP Seção Bahia, nos situa historicamente no lançamento do Seminário 20 Encore, publicado em 1975 pela primeira vez em Paris, onde Lacan propõe a investigação desse outro gozo. Nesse momento da abertura, traz a questão proposta para os seminários. Ainda o Seminário 20, hoje podemos dizer, mais ainda, marcando essa virada no ensino de Lacan. Assim sendo, essas novas diretrizes no ensino marcaram a passagem do conceito epistêmico do gozo fálico, do gozo feminino, aliás, a partir da leitura dos testemunhos de alguns místicos, como Santa Teresa. Lacan pôde extrair do misticismo algo do gozo feminino. Mais ainda, Lohan, em seu texto, Porque um, refere-se ao ensino de Lacan, abre aspas, o gozo não é sensação, é ausência. Isto é o que se pode ser dito, mas de muitas maneiras distintas. Por exemplo, ser outra para si mesma. Fecha aspas. Isto nos remete à expressão retratada de Santa Teresa na escultura de Bernini, aquela expressão dela lá que ele retratou. Vivo sem mim, vivo sem viver em mim. E de tal maneira, espero, que morro porque não morro, vivo já fora de mim. Depois que morro de amor, porque vivo no Senhor que me quis para si. Trecho de um poema de Santa Teresa. Para encerrar a minha digressão, concluo que Bernini, Santa Teresa e Lacan nos convocam à investigação teórica e clínica
sobre este divino, enigmático outro gozo. Os místicos falam de um amor desatinado, do desejo de encontrar esse outro, da união com ele. Nessa união gozam. É de outro gozo que se trata e que essas almas amam. Assim concluo. Muito obrigada.